Nós vamos para cá, em nome do Senhor. Pai querido, amado Deus, diante da tua santa e gloriosa presença, nós estamos, Senhor, e temos necessidade de ouvir a tua voz nessa noite. Porque, Deus, o que nos transforma é a sua palavra. Ó Deus, e não importa como ela venha para nós, se é uma exortação, se é uma consolação no nosso coração, mas o importante é que o Senhor nunca deixe de falar conosco. E eu sei, Deus, que existe uma palavra para nós nessa casa. Ó Deus, eu sei que o Senhor vai transmitir, o Senhor já preparou, o Senhor já liberou essa palavra, Senhor, ao Espírito do Teu Filho, e Ele será um canal apenas nessa noite, ó Deus, para jorrar aquilo que o Senhor tem para essa casa. Por isso, Jesus, que essa palavra vá e ela produza o resultado para o qual vai ser enviado, pois não voltará vazia. Nós acreditamos nisso, Senhor, para louvor e glória do Teu nome. E leva a nossa mente cativa somente ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Você pode receber o servo do Senhor com as palmas, em nome de Jesus? Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Como é bom estar com vocês. Que alegria estar com vocês mais uma vez. Já há bastante tempo que eu não pisava em Mogi das Cruzes. E também muito tempo que eu não vim aqui. Mas o Senhor nos deu essa oportunidade tão boa. Eu quero aproveitar da melhor maneira possível. Eu trago um abraço da minha esposa. Minha esposa está aqui em Mogi junto comigo, mas hoje ela pediu licença para ficar em casa com a mãe. Fazia muito tempo que ela não vinha. Eu falei, não, fica aí, filha. Aí no próximo culto que você for, você levanta a mão e aceita Jesus de novo. Mas ela tem me ajudado muito. Nós temos tido o privilégio de pastorear uma igreja no interior do estado. Tão interior que é quase exterior, quase fora do estado já. Estamos lá nos últimos quilômetros da rodovia Anguera, na cidade de Aramina, servindo ao Senhor ali, servindo aquela igreja. Então eu trago também um abraço de todos os irmãos que ficaram ali. Hoje à tarde falei com os pastores que nos auxiliam lá pela cidade, e eles prometeram orar por mim. Então eu estou aqui tranquilo, debaixo de oração. Você recebe essa saudação e o abraço desses irmãos, amém? Eu sei que vocês não nos conhecem, mas daqui a pouquinho vai conhecer. A trombeta vai tocar e nós vamos subir, nos encontrar com o Senhor nos ares. Nós vamos estar lá. Vou apresentar um por um para você, amém? Isaías 45, pastores dessa igreja, Deus abençoe vocês, viu? É sempre muito bom. Eu me sinto mais... Aliás, eu não sou importante. Mas quando eu chego aqui, eu me sinto tão importante, dá vontade de não ir embora. Tratamento muito assim, além do que eu mereço, com certeza. Louvo a Deus pela vida de vocês, viu? Cadê a Vitória? Vitória, Deus abençoe, viu? Vitória riu de mim, porque eu cresci. Você vai crescer também, filho. Fica aí. Isaías 45, se você achou, dá um sinal dizendo amém, por favor. Amém. Isaías 45, versículo 15. Isaías 45, versículo 15. Quero fazer uma observação desse texto. Nós vamos caminhar. Diz assim, ó: verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Amém? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Que asas de forma misteriosas. Alguma versão da Bíblia que alguém tenha por aí é diferente dessa que eu li, dessa que está na tela? Alguma? Diz Deus de mistérios? Não. Deus que se esconde? Sim. Ok. Mais alguma? Deus que oculta? Sim. Isso. É isso que eu queria. Essa expressão, cunhada aqui em Isaías 45, ela é nova na Bíblia. No sentido de que nunca foi dita
só foi dito por Isaías. Porque Isaías entendeu uma coisa que ninguém mais tinha entendido. Eu quero caminhar com você sobre essa perspectiva. Recentemente nós tivemos ali na cidade de Aramina, onde eu pastorei, uma série de estudos denominada Os Nomes de Deus. Os nomes pela qual Deus se identifica, ou pessoas que tiveram um profundo relacionamento com Deus o identificam. Por exemplo, você já ouviu esses nomes? Jeová Jireh. Abraão falou que ele era o Senhor que proveria. E aí ele batizou o monte onde a provisão chegou. Naquele episódio de que ele sobe para levar Isaac ao sacrifício, ele batiza aquele monte como o monte do Senhor se proverá. Jeová Jireh. Outro exemplo de identificação que deram a Deus, Deus nunca pediu, mas ele aceitou tranquilamente, por conta do episódio em que aconteceu, é Jeová Nissi. Se traduz por Jeová é a nossa bandeira. Moisés, quando vence os amalequitas, numa guerra ferrenha, ele sobe ao monte junto com Arão e Hur, fica com as mãos estendidas, enquanto as mãos estão estendidas, lá embaixo Josué e os soldados vencem. Se as mãos baixam, Josué e os soldados perdem. Ao final do dia, Josué venceu, Moisés está esgotado, exausto, e ele vai dizer que esse dia fosse marcado com esse nome, Jeová Nissi, porque o Senhor é a nossa bandeira. E por que esses nomes são dados a Deus, ou o próprio Deus se dá alguns nomes? Justamente pela forma como ele se manifesta em alguns episódios. Pela forma como Deus se apresenta em alguns episódios. No caso de Moisés, chamando Deus de Jeová Nissi, é porque havia uma cultura de guerra, que os exércitos levavam bandeiras, que enviavam mensagens, tanto para o próprio exército, que estava empunhando a bandeira, quanto para o inimigo. Por exemplo, quando um soldado ou um exército se levantava em guerra contra outro, eles então iam à frente hasteando uma bandeira, para que todo o exército que vinha acompanhando essa bandeira não se esquecesse por quem estão lutando. Mas também era uma mensagem para o exército inimigo. Quando o exército inimigo visse a bandeira, não se esquecesse contra quem estão lutando. Por exemplo, existe, se não me engano, 71 nomes atribuídos a Deus, que são dados justamente pela forma como Deus se manifestou em algum episódio da história. Nesse caso de Isaías chega a uma conclusão a partir de uma inconclusão. Por quê? Se você observar Isaías 45, você vai perceber que Deus está falando com Isaías sobre algo que aconteceria, no mínimo, 150 anos depois. Deus está se antecipando em no mínimo 150 anos. Há quem diga que passa de 200 anos a diferença de tempo entre o momento que Deus dá a informação a Isaías até o cumprimento dessa informação profética que Deus deu. E que informação é essa? Deus está falando com Isaías a respeito de Ciro, o rei Ciro, que foi o rei persa, da junção de dois impérios, que é o Império Medo e o Império Persa, que conseguiu derrotar o grande Império Babilônico. E esse episódio está registrado em algumas passagens, como por exemplo no livro de Daniel, capítulo 6, se não me falha a memória, quando o rei Belsazar está dando um banquete, e ele vai na sala dos tesouros do seu avô Nabucodonosor, que tinha roubado utensílios sagrados do templo da primeira invasão da Babilônia. Então, de Nabucodonosor até Belsazar foram 2 gerações, aliás 3. Nabucodonosor é o pai, o Nabonido filho e o neto Belsazar. Belsazar está dando uma festa com itens sagrados. E aí então aparece uma mão na parede. Quem já ouviu essa história? Já ouviu falar dessa história? Aparece uma mão na parede e escreve umas palavras lá. Mene, mene, tekel, parsim. Que o reino foi pesado e achado em falta,
será dividido ainda hoje. O Belsazar é o rei da Babilônia. E quando ele recebe essa informação através da tradução dessas palavras que foram escritas na parede por uma mão misteriosa, Daniel vai dizer assim, ó, a coisa vai apertar para você, viu, o rei Belsazar? Daniel interpreta aquela leitura. Então, naquele mesmo dia, Ciro invade a Babilônia, mata todo mundo e se torna então o grande rei desse novo império que está surgindo, o Império Medo-Persa. Mas você está me dizendo tudo isso e montando esse quebra-cabeça, para ficar claro a você por que Isaías chamou Deus de Deus misterioso. A palavra que Isaías usa vem de uma raiz hebraica que era satar. Repete comigo, só quem está vivo. Satar. E se traduz literalmente por mistérios, segredos, ocultações. Ok? A ideia aqui é justamente dizer que Deus é um Deus de maquinações ocultas. Nós vamos caminhar sobre isso para você entender. Mas para que você consiga compreender, eu vou liberar para você algumas informações. Isaías recebeu essa informação a respeito de um rei chamado Ciro, que iria libertar o povo de Israel e ajudar na reconstrução, sem nenhum pagamento e sem nenhuma recompensa. Só que Isaías faz a conta, peraí, se isso está acontecendo 150 ou 200 anos antes dessa invasão, e antes do povo de Israel ser escravo, o povo de Jerusalém se levar no cativo, Isaías precisa fazer um cálculo de quando será essa profecia. Porque Jerusalém não está destruída, e Deus falou que Jerusalém seria reedificada. Se você ler o capítulo 45, você vai ver, lá nos primeiros versículos, Deus dizendo assim, Isaías, fique sabendo que eu vou à frente do meu ungido, Ciro, e eu irei endireitando os caminhos dele, e eu irei quebrando e abrindo as portas de bronze, destruindo os ferrolhos e cadeados. Eu me encarregarei de levantar esse homem chamado Ciro. Isaías não sabia. Nós sabemos porque a história passou e nós temos os recortes da história. Mas imagina Deus aparecendo para você hoje dizendo o seguinte: olha, fique sabendo que o seu bisneto será presidente da república dessa nação. Fique sabendo que o seu tataraneto vai causar uma revolução na cidade de Mogi das Cruzes, e depois dele, a cidade de Mogi das Cruzes nunca mais será a mesma. Será uma Mogi antes e outra depois da vida do seu neto, da vida do seu bisneto, do seu tataraneto ou coisa do tipo. Imagine Deus dando uma informação a você de coisas que Ele pretende fazer daqui a 200 anos. E não te dizer que é daqui a 200 anos. Como você ficaria? Eu, naturalmente, ficaria muito ansioso. Eu recebi uma informação recente a respeito da minha vida ministerial, que meu pastor presidente, pastor da minha igreja, pastor presidente do nosso ministério, pretende me mudar de cidade, me transferir. E essa informação que me deu foi o próprio Deus em sonho. Eu sonhei que estava escolhendo uma nova casa, que ia sair da cidade onde estou, e tudo bem. Acordei, comentei com minha esposa, ela falou assim: eu sonhei a mesma coisa, a gente está procurando uma casa, e a cor da casa eu falei: eu já sei, o muro é cinza. É cinza. É, a gente vai morar numa casa assim. Como é que você sabe? Porque Deus me deu o mesmo sonho. 2 horas depois o pastor me liga: Mateus, você pode vir na sede? Preciso falar com você. Eu falei: tudo bem, eu vou. 2 horas e meia depois, meia hora depois dessa ligação, o vice-presidente me liga: pastor Mateus, eu estou passando na sua cidade aí e estou indo lá para a sede. O pastor presidente pediu para te buscar. Eu falei: tudo bem, eu já estava indo, mas é até bom que economizo. Fui com ele. No caminho ele quieto de um lado, eu quieto do outro. Porque eu não queria falar para ele que eu sabia o que estava acontecendo. E ele não queria falar para mim com medo de queimar a surpresa que o pastor estava preparando. Quando chegamos no gabinete, assunto vem, o pastor sem jeito de falar comigo. Eu falei: pastor, a hora está passando, eu preciso te contar um negócio. Fala para mim que cidade o senhor vai me mandar. Ele abriu o olho desse tamanho e falou: como é que você sabe? Deus me falou. Eu não sei para quando, mas eu sei de uma coisa: eu vou mudar com o senhor, porque quando eu estava procurando a casa, o senhor estava comigo. E outra coisa, eu sei que não vai demorar. Ele falou: olha, eu precisava de uma mudança para ontem, mas com essa notícia aí, se me assusta. Ele vai falar com Deus, porque Deus é um Deus misterioso. Eu já
sei que vão mudar, não sei quando, mas eu sei que faz parte dos planos dele. E ele não quis me contar. Mas ele falou assim: Mateus, você anda sonhando umas coisas. Eu falei: pastor, não adianta. Deus falou, está falado. Eu vou me mudar, já estou preparado. Minha esposa já está preparada, já estamos sabendo. Fala, calma, daqui uns dias você vai saber. Por que eu estou contando isso? Porque quando eu li esse texto, eu tive essa sensação de que Isaías ficaria muito ansioso. E então ele tentaria procurar algumas dicas de Deus no decorrer da história para determinar que tempo seria esse, que momento isso aconteceria. Pois bem, Deus fez uma bagunça na cabeça de Isaías e também na cabeça de outros profetas. Por quê? Porque alguns anos depois, mas não tanto tempo assim, tinha um profeta dentro de Jerusalém vendo a decadência da cidade, chamado Abacuque. E Abacuque está desesperado, porque ele vai dizer assim, lá no capítulo 1: Deus, até quando? Observe, Isaías não sabia qual era o tempo, e Abacuque começa sua crise também não sabendo. Até quando vou clamar violência e não vai fazer nada? Até quando eu vou ter uma expectativa e não será concretizada? Até quando coisas estranhas vão acontecer e eu não vou ver o Senhor fazendo nada? Aí Deus falou assim: Abacuque, fique você sabendo que eu já tenho um plano preparado. Fala para mim qual é o plano, Senhor. Eu digo: levantarei os caldeus, Babilônia, para tratar com juízo sobre Israel. Aí o Abacuque fica mais em crise ainda. Pergunta: por que, pastor? Porque ele mesmo vai dizer: como é que o Senhor pode ver o ímpio devorando o justo e não vai fazer nada? Não faz sentido. Nós estamos precisando de correção porque o povo está se desviando de ti, está se afastando do Senhor. Mas a Babilônia é a mesma coisa de pegar pano de engraxate para limpar prato. Não faz sentido. Não vai resolver. Aí Deus fala assim: Abacuque, o seu problema não é com o que eu estou fazendo. O seu problema é que o caminho que eu escolhi é ilógico para você. Mas fique sabendo de uma coisa: o justo viverá pela fé. Ora, o que é a fé? Hebreus, firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Abacuque tinha uma esperança: Deus vai corrigir a nação. Mas ele não conseguia entender e ver como isso aconteceria. Aí Deus falou assim: Abacuque, você não precisa entender como. Você perguntou para mim, até quando? Porque não sabe quando. Mas eu tenho que dizer para você, você não precisa saber quando, nem precisa saber como. Fique sabendo, eu vou fazer um negócio que vai mudar essa situação. Deus fez uma bagunça na cabeça de Isaías, porque avisou ele 200 anos antes, 150 anos antes. Deus fez uma bagunça na cabeça de Abacuque, porque falou que ia usar um povo pior que Israel para ensinar Israel. Agora Deus vai falar com Jeremias. Deus vai falar para Jeremias: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Eles são contemporâneos. E a resposta de Deus para Jeremias é: eu vou anunciar para você coisas tão grandes e firmes que você não sabe. O que Deus fala para Jeremias? Jeremias, por 70 anos eu vou tratar com o meu povo. Olha só, o Isaías, 200 anos antes, sabia como o tratamento acabaria. Através de Ciro, que teria seus caminhos endireitados, as portas abertas e os ferrolhos quebrados. O Abacuque sabia quem vinha antes de Ciro para dar um corretivo: Babilônia, que vem marchando sobre a terra, como um povo que alcança a largura da terra e rouba o que não é deles. E o que Jeremias sabia? Vai durar 70 anos esse castigo. Observa, Deus fala uma coisa para um, outra coisa para outro, outra coisa para outro. Quando a Babilônia invade Jerusalém, destrói tudo, e na última invasão destrói até o templo, a Bíblia diz que nessas invasões foram capturados os filhos dos nobres, dentre eles Daniel, dentre eles Ezequiel. Você vai perceber que Daniel e Ezequiel são profetas, só que cada um está num contexto. Daniel está dentro do palácio do rei, porque ele era filho de gente nobre. E aí ele vai ser profeta no palácio. Ezequiel está na mesma Babilônia, mas ele é tratado como escravo. Ele está lá à beira do rio Quebar. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. O Daniel sendo profeta no palácio, e o Ezequiel recebendo visões de Deus lá no meio dos escravos. E as visões de Ezequiel são visões de restauração. Observe que Ezequiel tem uma visão em que ele vai ao vale de ossos secos.
E no Vale das Secas, pergunta, e aí? Se o povo pode reviver? Uma clara referência à condição espiritual do povo de Israel. Aí Ezequiel fala assim, Senhor, o Senhor que sabe. Aí Deus fala assim, então anuncia a palavra profética, libera o que eu te mando. O Ezequiel obediente diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E Ezequiel ouviu os ossos que estavam embaraçados, espalhados, sequíssimos, se juntarem num grande exército. E por fim, um vento soprar e voltar a vida para aquele povo. Depois dessa visão, Ezequiel tinha uma convicção. Israel, Jerusalém, o povo de Judá, vai voltar a ser um povo forte. Mas ele olhava para a condição que ele estava de fato vivendo, percebendo, isso eu sei que vai acontecer. Eu não sei quando, não sei como, nem com quem. Então Deus está falando para alguns profetas coisas que iriam acontecer, e está se referindo sempre ao mesmo episódio, à mesma situação, mas através de métodos diferentes. Em todas essas manifestações de Deus e todas essas conversas que Deus tinha com os profetas anunciando o que aconteceria, Deus ocultava um detalhe. Sempre faltava um detalhe. Para Isaías, eu sei que a Síria vai libertar, mas não sei quando, como, com quem. Aí para Jeremias, vai durar 70 anos, fique sabendo disso. Para Ezequiel, já estava lá. Deus falou assim, fique sabendo que eu sou capaz de fazer até de ossos um grande exército. Para Abacuque, que estava em crise, ele falou, eu vou levantar a Babilônia, que é pior que vocês, para ensinar vocês. Estava bagunça. Mas toda essa história leva a uma coisa. O Deus que deixa cair é o mesmo que faz levantar. O Deus que 150 anos antes tem uma informação para dar, é o mesmo que vai guiando o curso da história até que essas informações se concretizem. Observe que nenhuma das informações dadas foram dadas como perdidas. Até Jeremias, que sabia que ia durar 70 anos o cativeiro e não sabia mais nada, recebeu uma informação de Deus: desce à casa do oleiro. Vê lá o oleiro. Olha como Deus, ele esconde as suas intenções. Vai lá. Quando ele chega no oleiro, o oleiro está moldando um barro, fazendo um vaso. O vaso, na nossa versão em português, diz, se quebrou. Só que a palavra original hebraica, ela tem uma conotação um pouco mais complexa, porque é esmoreceu. Por quê? Quando nós temos a ideia de se quebrar, olha como é interessante algumas informações da língua original. O quebrar acontece com algo pronto. Esmorecer acontece com algo em formação. Quando nós vemos se quebrou, nós temos a vaga ideia que o vaso está prontinho. E aí está quase para ser exposto na vitrine. E ele quebra como se fosse caco duro. Mas não é isso. Ainda é barro. O que Jeremias está vendo? Jeremias está vendo um oleiro trabalhar em uma coisa que não está pronta. Ele vê que nesse processo de preparar algo que ainda não está pronto, o que não está pronto não aguenta o processo. Esse esmorecer é o que está acontecendo com Israel, mais especificamente o povo de Judá. Esse povo esmoreceu na fé. Esse povo perdeu a convicção. Coisas que deveriam estar firmes estavam maleáveis. Coisas que precisavam estar prontas ainda não estavam prontas. Jeremias percebeu, e aí Deus falou para Jeremias: olha aí, eu vou fazer justamente isso com o meu povo. O quê? Eu vou prepará-los. Só que nesse período de preparação, o povo de Israel sempre esmorece. Então, para não correr esse risco mais, o que eu faço? Eu acelero o processo para não esmorecer mais. Está na hora de ficar firme. Está na hora de ganhar firmeza. Está na hora de ganhar estrutura e rigidez. Tem uns salmos que diz o seguinte, Salmo 119, que diz o seguinte: eu sou como um odre na fumaça. O odre é uma tira de couro que vai virar uma espécie de garrafa. E essa espécie de garrafa precisa passar pela fumaça para que a temperatura aumenta a caloria, dê a ele rigidez. O couro fica duro na forma que tem que ficar. Não fica maleável, não fica flexível, ganha rigidez. E sendo rígido,
não se adequa a qualquer lugar. Uma coisa rígida eu posso apertar, amassar, comprimir. Aliás, uma coisa flácida e flexível, mas uma coisa rígida não dá. Só entra onde tem uma forma preparada, só entra onde cabe. Pastor, não entendi nada. Deus está mostrando para Isaías, Jeremias, Abacuque, Daniel, Ezequiel, que eu estou preparando o meu povo para que o meu povo de fato seja um povo diferente. Não vai mais entrar em qualquer lugar, não vai mais caber em qualquer canto, só vai caber onde tem a forma exata que eu os coloquei. Pois bem, pastor, você falou e não me explicou por que Isaías 45:15 Isaías chama Deus um Deus misterioso. Como eu disse, a palavra Satã que guarda segredos, se oculta seus mistérios. A ideia aqui de Isaías é percebendo que a conta nunca fecha. Jerusalém não está destruída, Deus falando que vai reedificar. O povo não é escravo, Deus falando que vai libertar. Ciro nem existe, ninguém com o nome de Ciro, e Deus falando que vai abrir portas para ele. Aí Isaías pensou, calculou e viu que Abraão não viu, viu que Moisés não viu, viu que Isaac não viu, viu que Jacó não viu. Pastor, por que você disse esses nomes? Porque esses nomes são figuras centrais da história de Israel. Abraão teve um momento com Deus, aliás, alguns momentos com Deus que foram muito significativos para chamá-lo de pai da fé. Olha isso. Em Gênesis capítulo 11, eu estou dando muita informação de Bíblia aqui, mas eu quero que você caminhe comigo nessa linha que eu estou criando aqui, nessa linha de raciocínio, daqui a pouco vai fazer sentido. Abraão, capítulo 11 de Gênesis, é chamado por Deus para sair de Harã e ir para a terra prometida. Só que, lá na pregação de Estevão, Atos capítulo 7, Estevão diz assim: Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Espera aí, Gênesis 11 é para sair de Harã, mas lá em Atos capítulo 7 é de Ur dos Caldeus. Que negócio é esse? É que o Gênesis não registrou o começo dessa história. A primeira vez que Deus falou com Abraão, Abraão estava em Ur dos Caldeus, onde de fato ele morava, na terra da Mesopotâmia, que depois tornou-se Babilônia. E aí Deus falou assim: sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou te mostrar um caminho. E eu vou te mostrar uma terra nova. Ele sai, ele consegue convencer o seu pai, consegue convencer seus irmãos, consegue convencer sua esposa, e ele sai com o seu clã. Aí, o irmão de Abraão morre numa terra desconhecida. Terra essa que ganha o nome de Harã. E quando o Abraão vê que seu irmão morreu, sua família está triste, desmotivada, ele decide parar. Então Deus avisa para Abraão. Aí entra o Gênesis 11. Atos 7, o Estevão está contando o que aconteceu antes de Gênesis 11. O que aconteceu antes? Em Ur dos Caldeus, Deus falou: Abraão, sai. Ele sai, só que ele para em Harã. Em Gênesis 11, Deus aparece de novo: Abraão, você não me entendeu. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou te falar a mesma coisa, só que eu vou te dar uma informação que eu não te dei na primeira. Qual é? Sai da sua terra, no meio da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Ô Senhor, o Senhor já falou isso. Eu saí, só não cheguei lá ainda, estou no meio do caminho. Então, agora vem a informação que eu escondi na primeira conversa. Que informação é essa? Eu vou abençoar você, engrandecerei o seu nome, em ti serão benditos toda a família da terra, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E aí, por causa das promessas, Abraão sai de novo. Então, Gênesis 11 é a segunda vez que Abraão sai. Observa que, na primeira vez, Deus só manda sair, não fala porquê, nem como que vai acontecer. Na segunda, Deus fala assim: Abraão, eu vou te antecipar os resultados. Você vai sair, é para viver isso. Só que Deus também não explica como, porquê, com quem, onde. Aí, Abraão vai. Ele vive com Deus muito tempo. 25 anos aproximadamente se passam. Quando chega em Gênesis 22, Abraão recebe uma visita de Deus de novo, chamando ele para um desafio parecido. Abraão, sai da sua casa, leva o seu filho Isaac lá para o monte, na terra de Moriá. Eu vou te mostrar um monte lá, e lá você vai matar o seu filho para mim. Não faz sentido? Mas Abraão não questiona. Abraão não para do meio do caminho como na primeira vez. Abraão não leva quem não é para levar. Tanto é que quando chega no pé do monte que Deus mostrou para Abraão, ele deixa os servos com a jumenta, sobre só Isaac e Abraão. Porque Abraão aprendeu com a primeira vez. Tem coisas que Deus não fala, tem coisas que Deus não explica, tem coisas que Deus não revela, mas em todas as coisas que Deus ordena, Deus tem um propósito. Hebreus vai comentar sobre Abraão e dizer assim, quando Abraão subiu, ele subiu tranquilo. Imagino eu, algumas pessoas dizem
que Abraão subiu tenso, preocupado. Isso não é verdade. Até porque essa seria uma verdade se fosse na visão lógica das coisas. Claro, um pai vai matar um filho, mas não no caso de Abraão. Pergunta por quê? Por quê? Porque a Bíblia diz que Abraão sabia que Deus era capaz de fazer sair das cinzas um novo filho para ele. Ele está tranquilo. Ele vai matar o menino sabendo, eu não sei como, mas Deus vai fazer alguma coisa nisso. Ele sobe e tem a sua experiência com Deus. Volta com o menino. Volta para casa. Mas ele não identifica uma coisa que Deus fez nessa história com ele. Moisés, a mesma coisa. Moisés fugiu do Egito porque matou um egípcio tentando apartar uma briga. Quando ele chega no Egito, aliás, quando ele chega no deserto, ele entra em outra briga com os pastores por causa de um poço. E aí, então, o Moisés vive 40 anos escondido até que um dia ele vê uma sarça pegando fogo e não se consumir. Ele observa assim, isso aqui é interessante. Ele para, ouve Deus falar. Êxodo capítulo 3. Deus fala para ele, vem para o Egito, vou libertar o povo. Eu ouvi a voz do meu povo, eu sei as dores que eles passam, e também sei quem causa essas dores. Desce agora. Êxodo 3, capítulo 3, versículo 10. Desce, pois, agora, porque eu desci para livrá-los e fazê-los subir. Aí o Moisés fala assim, Deus, espera aí. Sou homem de língua pesada. Já preparei alguém para falar. Mas o povo não vai acreditar. Joga o seu cajado no chão, aí virou uma cobra. Pega o cajado, voltou a ser cajado. Põe a mão no peito, tirou a mão leprosa. Põe de novo, mão curada. Tá vendo? Eu garanto que o que eu estou falando vai acontecer. Você vai conseguir convencer o povo, você vai arrancá-los de lá. Ele chega lá, fala ao faraó, Deus mandou tirar o povo, levar lá para o deserto, no pé do monte, para adorar ele. Aí o faraó fala assim, não, isso não pode acontecer. Aí Deus grita no ouvido de Moisés, avisa o faraó que vão vir algumas pragas aí. E se ele quiser, ele libera o povo. Se não quiser, que sofra as consequências e as sanções que eu vou estabelecer. O faraó vive 10 pragas no Egito e nada acontece com o povo de Israel, que está no mesmo Egito. Aí Deus falou assim, está na hora de sair. Vamos embora. Todo mundo, pega as coisas, pega as tralhas, está caminhando. A Bíblia diz que Deus decidiu levá-los pelo caminho do mar. Só que havia um caminho mais curto. Diz a Bíblia, Deus decidiu levá-los pelo caminho do mar, mesmo havendo um caminho mais curto. Não faz sentido. Quando chega diante do mar, está fechado. Moisés, Deus, cadê? Moisés, para de graça. Fala o povo marchar. Já mostrei tantas vezes o tamanho do meu poder. Já mostrei tantas vezes que eu sou capaz de fazer. Não para não, só marcha. Por quê? Mesmo que você não esteja vendo, eu já preparei uma avenida para você caminhar. Enquanto você caminha, eu vou abrindo. Se você parar, eu fecho. Mas enquanto você caminha, eu vou abrindo. Eu não entendi, pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar aqui. Que Moisés aprendeu a caminhar por fé, tanto quanto Abraão. Deus nunca falou para Abraão que o filho ia ressuscitar. Mas ele, por ter vivido com Deus pelo menos 25 anos, sabia, Deus é capaz de fazer alguma coisa. Moisés, apesar de ter visto a sarça pegar fogo e não queimar, apesar de ter sobrevivido a 10 pragas, apesar de ter visto tantas coisas, ainda assim tinha algumas dúvidas. Como Deus pode fazer nós sairmos do Egito por um lugar que não tem ponte, não tem barco, não tem nada para a gente sair, a gente não vai conseguir atravessar nada. O que Moisés e Abraão não perceberam é que Deus guardava um segredo. E que segredo é esse? Não importa como, não importa quando, não importa com quem, não importa onde, importa que eu dei a minha palavra. Isaías 55 diz, eu, o Senhor, não libero palavra à toa. Deus não é tagarela. Tudo que Ele fala é como a chuva que cai na terra para molhar. Não volta a palavra vazia. Antes ela prospera para acontecer tudo aquilo pela qual foi liberada. Então Moisés vê o mar se abrindo, sem que ninguém tenha dito nada. Ele fica pasmo, do outro lado canta, glorifica, exalta, fazem culto. Moisés percebeu, mas não entendeu o que Isaías viu. A Bíblia também diz que Jacó, quando luta, vou resumir, quando luta com o anjo e vence o anjo, ele sai mancando, mas com um novo nome. E Israel, ele sai ferido, mas sai transformado. Só que ele olha para Deus e não vai falar com Deus aquilo que Deus gostaria de ouvir e ser identificado. Tanto que, alguns anos antes, quando Jacó estava indo, fugindo da sua casa, ele vai parar num lugar chamado Luz. E nesse lugar chamado Luz, ele deita numa pedra e tem um sonho.
contigo, Jacó, por onde quer que andares. Eu estarei com você, onde você passar, e você vai voltar. E na sua volta você estará melhor do que na ida. Aí Jacó pode falar assim: eita, que lugar terrível é esse lugar? E esse não é outro lugar senão Betel, casa de Deus. E ele vai terminar a sua sentença dizendo: verdadeiramente Deus estava aqui e eu não sabia. Jacó carregava uma mentalidade típica da Mesopotâmia. Os deuses eram deuses territoriais. Como assim, pastor? Deus não saía da sua fronteira. Deus era um Deus territorial. Só que o Deus que apareceu para Jacó, ele era quase igual a Tim, sem fronteiras. Porque Jacó saiu da casa do seu pai e achou que Deus ia ficar lá. Só que Deus falou assim: eu vou te acompanhar por onde você passar. A Bíblia é recheada de momentos e situações que levam a crer como Isaías creu. Levam a entender como Isaías entendeu. Mas ninguém foi sagaz o suficiente a ponto de olhar para você e falar: Deus, o Senhor é Deus de mistérios. O Senhor é Deus misterioso. O Senhor é Satar. A palavra Satar, ela está intimamente ligada ao termo que não é grego, é persa. O nome Esther. Esther e Satar tem uma ligação, apesar da língua original ser diferente. Qual é a ligação? Que Esther também tem a ver com esconderijo. Se você não sabe, eu vou só dar uma informação aqui um pouco mais técnica, teórica, e a gente já vai mergulhar. Se você não sabe, o livro de Esther, teologicamente, é conhecido por alguns como o livro de disfarces. Sabia disso? Quer ver? Assuero, disfarçado de bom rei, não era um bom rei, porque um dia ele encheu a cara e chamou sua esposa para vir num banquete nua. Por isso Vasti não aceitou. A gente lê que Vasti não foi no banquete, a gente não sabe por quê. É por causa disso. Só que tem um outro detalhe. Vasti também está disfarçada. Porque o Assuero está acostumado a ver a esposa nua. Ele só não está acostumado com a dermatite que ela tinha. Porque todas as vezes que a rainha ia encontrar o rei, lembra quando a Esther foi lá pedir uma ajuda? Tinha um tempo de preparação. Então ela disfarçava a sua pele. Era toda veludada, pessegada, aquela coisa bonita, corada. Só que era tudo maquiagem. O dia que ele chamou sem avisar, ele não deu tempo de preparar, ela recusou o convite. Ela era uma mulher disfarçada. Esther está disfarçada. O nome dela não é esse. É Radassa. Radassa é multa, planta rasteira que cresce nos cantos. Esther não era para ser rainha. O destino de Esther era justamente crescer pelos cantos. Mas o seu tio primo, Mardoqueu, lhe deu um conselho que mudou a sua vida. Mardoqueu está disfarçado de um homem calado e inútil. Mas foi justamente Mardoqueu que viu um plano para matar Assuero e falou para Assuero e livrou a vida do rei. Ele parece inútil, mas não é. Parece desatento, parece um peso morto, mas está vendo tudo. Amã, amigo do rei, disfarçado de bom servo, porque o seu propósito era matar os judeus e tomar o lugar que não era dele. Observe, o livro de Esther é um livro de coisas ocultas. Só que se você ler o livro inteiro, você não vai ver o nome de Deus. Por quê? Porque Deus é Satar. Até na história de Esther, isso fica claro. Deus é um Deus de mistérios. Pastor, falou e não chegou a lugar nenhum. Cheguei sim. O que eu quero que você entenda é que Isaías olhou para Deus 200, 150 anos antes. Só para não ficar muito chato, para quem gosta de 150 e também para não ficar chato para quem gosta de 200, 175, ok? 175 anos antes, Deus falou algumas coisas para Isaías, não deu todo o panorama, deu só uma peça do quebra-cabeça para deixar o coração de Isaías esperançoso, mas criou uma bagunça nessa linha do tempo. Só que Isaías ouviu Deus falar e falou o seguinte: Deus, verdadeiramente, o Senhor é um Deus de mistérios. Eu não sei como, eu não sei quando, não sei porquê, eu não sei aonde, mas eu sei de uma coisa: quando o Senhor fala, o Senhor não falha. Eu sei que o Senhor só está falando porque o Senhor tem um propósito. O Senhor só está falando porque tem alguma coisa para fazer. E mesmo que eu não saiba o que o Senhor vai fazer, mesmo que eu não saiba quando vai acontecer, eu já falei e repeti
fala. Ou seja, o falar de Deus denuncia uma coisa: a intenção de realizar. O Abacuque, o Jeremias, o Isaías, o Ezequiel, o Daniel, nenhum dos profetas sabiam como, quando, com quem, mas eles sabiam de uma coisa: se Deus falou, Ele tem a intenção de realizar. Não importa o que falta na informação, não importa qual segredo eu não tenho acesso, eu sei de uma coisa: Deus vai fazer, mesmo que pareça ilógico, mesmo que pareça irracional, mesmo que pareça difícil, mesmo que a conta não feche. Esse Deus é o Deus do impossível, e Ele faz como quer, quando quer. Ninguém pode interferir. Pastor, me ajuda! É para você sair daqui com uma informação, e essa informação vai ficar gravada no seu coração. Você não tem todas as peças do quebra-cabeça, você não sabe por quais caminhos Deus vai te fazer passar, você não sabe tudo o que está acontecendo, você tem acesso ao que os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem, mas diz a Bíblia que Deus preparou para você, aqui em Mogi das Cruzes, o que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu, nem sequer desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. É segredo de Deus, mas uma hora ou outra vai se revelar. Sabe por quê, irmão? Algumas coisas Deus esconde. Porque se Ele te contar o que Ele vai fazer, a sua reação é como de Abacuque: é absurdo. Aí Deus fala assim: quer saber? Não vou contar tudo. Tem coisas, irmãos, que já são uma realidade nos pensamentos de Deus. Deus disse para Isaías: Isaías, eu sei o que você não sabe. Pastor, Deus não disse, Deus disse. Só que Deus fala de um jeito mais bonito que o pastor Mateus. Deus disse assim: os meus pensamentos são mais altos que os seus. O que são pensamentos? Pensamentos são maquinações ocultas, desejos que não foram manifestos, são realidades construídas no secreto da mente. E aí, Paulo vai dizer, Romanos capítulo 11, versículo 36. Isso aqui é para você fazer festa. Você já leu esse texto? Vem cá, profeta, vem comigo aqui. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, vamos lá. Porque dele, por ele e... que mais? Glória, pois, a ele eternamente. Amém. 11:36 é famoso. Só que o 35 pouca gente lê. O que diz o 35? Ó, quão profunda são as riquezas dos pensamentos inescrutáveis de Deus. Ninguém pode sondar, ninguém pode alcançar a profundidade daquilo que Deus ocultamente maquinou. Pastor, me ajuda, pastor. Vamos lá. O que Isaías precisava saber? Ele precisava saber duas coisas. Nem tudo ele vai saber, mas de tudo que ele sabe, tudo vai acontecer. Então é assim: nem tudo eu sei, mas tudo que eu sei, e sei que sei porque Deus falou, vai acontecer. Como? Não sei. Quando? Não sei. Com quem? Não sei. Por quê? Não sei. O que você sabe? Eu sei a mesma coisa que Jó sabia. Está na prova, está na angústia, está no vale, está na decepção. Mas ele diz assim: bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos. Palavra original linkada a pensamento, ou seja, maquinações ocultas. Jó dizendo: eu sei que quase nada sei, mas do que eu sei é que as maquinações ocultas de Deus, que ninguém nunca imaginou, que ninguém nunca alcançou, que ninguém nunca sondou, que ninguém nunca visitou, não pode ser frustrado, não pode ser impedido, não pode ser atrapalhado. Não, tem alguém aqui que acredita estar debaixo de uma promessa de Deus? Levanta a mão. Não baixa a mão, segura ela. Porque por mais irracional que pareça, se Deus falou, vai acontecer. Por mais ilógico que pareça, se Deus falou, vai acontecer. Por mais difícil que seja o contexto, se Deus falou,
vai acontecer. Pastor, e como é que eu chego em casa hoje? Chego em casa de cabeça erguida. Mas eu estou na prova, eu estou no vale. Mas chega de cabeça erguida porque você já sabe. Quando Deus fala, Ele denuncia. A fala de Deus denuncia a sua vontade de agir. Você não sabe quando, você não sabe como, mas você só precisa saber o que Jó sabia. Eu sei que o meu Redentor vive. E quando Ele quiser, Ele vai se levantar. Nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Está difícil, mas eu sei que vai acontecer. Está impossível, mas diz Lucas 12:37. Para Deus não é impossível. Está complicado, mas vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. O texto de Isaías 45:15 é um texto emblemático. Porque esse texto ele se traduz de várias formas. Deus é um Deus misterioso, como quem guarda segredos. Deus conta, mas não conta tudo. Deus te mostra o destino, mas não mostra o processo. Mas esse texto também pode ser identificado e traduzido como essa versão que nós vimos aqui. Um Deus que age de maneira misteriosa. Lembra de Esther? Tudo lá está disfarçado? Até Deus está disfarçado. Deus está trabalhando nos bastidores. Eu contei tudo isso aqui só para te dizer, tem coisas que por você não saber, você se torna ansioso, triste. Você olha para Eclesiastes 3 e gosta do tempo de amar, mas tem tempo que é de deixar de amar também. Só que algumas pessoas estão em um tempo e você está em outro. E aí o que você faz? Você se compara. Por quê? Porque você usa os elementos que você tem acesso, as informações que você conhece, e fala assim: minha vida é uma vida de azar. Eu sou uma azarada. Eu sou um azarado. Todo mundo se dá bem, eu me dou mal. Eu sou amaldiçoado. Nasci para ser provado. Só que o que o texto nos mostra, toda essa conjunção que eu construí aqui, nos leva a entender é que nem sempre todas as nossas informações a respeito do episódio são de fato todas as informações que estão no episódio. Tem coisa que Deus está fazendo e você nem imagina. Tem coisa que Deus está fazendo e você nem sequer pensou. Tem coisa que Deus está fazendo e você só vai perceber no final. E você vai dizer o que Jesus anunciou para os discípulos: o que eu faço hoje vocês não entendem, mas amanhã você vai entender. Tem uma mão levantada para receber essa palavra, porque eu estou encerrando. O que eu estou dizendo para você é: pode viver a vida feliz, mesmo que tudo te leve a ser triste. Porque existem coisas que Deus está fazendo, mas Ele só está fazendo de trás das cortinas. Deus está trabalhando nos bastidores. Alguém pode olhar para você e dizer: mas olha o caminho que sua vida está seguindo. E você pode sorrir, mesmo querendo chorar, porque você vai carregar essa informação. Eu sei que o meu Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está trabalhando por detrás das cortinas. Nada fugiu do controle das mãos dele. Nada foi perdido. O meu Deus não é Deus de improviso. É que todas as informações que eu tenho me levam a achar que tudo está perdido. Mas esse é o mesmo Deus que mostrou para Moisés: eu tenho um caminho escondido no mar. Esse é o mesmo Deus que mostrou para o povo: faltando comida no deserto, eu faço chover pão do céu. Esse é o mesmo Deus que mostrou para o povo: não tendo nuvem para fazer chuva, sai água da pedra. Esse é o mesmo Deus. Ele não muda, Ele é o mesmo. E Ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Quem recebe essa palavra e pode dar um minuto de glória? Aleluia! Por favor, eu preciso interagir com você, te colocar em conexão com o que eu estou pregando. Pega na mão de quem está do seu lado aí, pega na mão dessa pessoa e dá essa informação para ele. Porque de repente ele saiu de casa pensando: como é que vai ser a segunda-feira? De repente ela saiu de casa pensando: meu Deus, como é que vai ser amanhã? Meu patrão já ligou dizendo que não precisava voltar, e agora desempregado, como é que vai ser? Pega na mão dele e fala: se você entregou sua vida na mão de Deus, fique tranquilo, fique em paz. Vai, fala para ele: fique em paz. Ele tem um plano escondido, Ele tem um projeto infalível.
tinha todas as informações. E aí ele percebeu, não é acidental, é proposital que Deus não te conta tudo. Como é que você vai acreditar que é justamente você, desse jeitinho aí, que Deus vai usar para salvar sua família, se você acha que não é capaz de pregar, que não é capaz de cantar, que não é capaz de nada? Como é que Deus vai te convencer? Então Deus fala assim, não adianta bater boca com ele, não adianta bater boca com ela. Eu só vou trabalhar por detrás das cortinas, e quando eu abrir as cortinas, ela vai ver, está tudo pronto. Aí você perceberá, eu estou sentindo que eu estou profetizando para alguém, aí você vai ver, e você vai dizer, agora faz sentido. Aquela porta que se fechou era livramento. Agora faz sentido. Aquela pessoa que saiu da minha vida era Deus me protegeu. Agora faz sentido. Aquela decepção que eu tive, agora faz sentido. Tudo que eu passei era Deus me preparando, porque eu não poderia esmorecer. O projeto de Deus era me preparar para um tempo novo, para uma vida nova. Deixa eu te dar uma informação. Você vai voltar para casa hoje com outra cabeça totalmente mudada. Chega de transtorno. Você pode não entender, mas fique sabendo, se ajustar o teu retrovisor, você vai perceber tudo que Deus já fez. Ele é o mesmo ainda e vai continuar fazendo. Os planos de Deus não se frustrarão, as promessas de Deus se cumprirão. Eu preciso saber se a igreja que glorifica está aqui. Eu preciso saber se alguém que tem glória na boca está aqui. Está dando tudo errado, pastor, mas você não vai falir. Está dando tudo errado, pastor, mas sua casa não vai cair. Deus está trabalhando escondido. Os bastidores. Paulo e Silas na prisão. Paulo já tinha experiências com Deus, a ponto de saber, eu não sei o que, não sei quando nem onde, mas alguma coisa vai acontecer. Nós apanhamos, nós sofremos, estamos presos, mas já que eu sei quem Deus é, não é lamentar, não é murmurar, não é sair da igreja, não é tentar chantagear. Funciona com o patrão. Se não melhorar para mim, eu vou embora, hein? Tem outra empresa. Funciona com o namorado. Trata direito, rapaz. Um monte de menininha aí. Funciona com a namorada. Mas com Deus não funciona assim. Pastor, eu não posso murmurar, eu não posso abandonar. O que eu faço? Paulo e Silas. Mas eu não sei quando, eu não sei como, eu não sei porquê. Você conhece o teu Deus? Porque se você conhece o teu Deus, você sabe que uma hora ou outra Ele vai fazer alguma coisa. Já que eu sei, não sei tudo, mas eu sei que uma hora ou outra Deus vai fazer alguma coisa, eu vou colocar uma trilha sonora nisso aí. O que se ouve de Paulo e Silas na prisão é um orando e o outro cantando. Um orando e o outro cantando. Quando um para de orar, o outro começa. Quando um para de cantar, o outro começa. Pastor, o que o senhor está dizendo? A melhor forma de embalar a vida enquanto Deus não faz nada é cantar e orar. Orar e cantar. Mas quem tem essa paz, pastor? Só quem sabe quem Deus é. Um Deus que age de formas misteriosas. A minha família falava para minha mãe. Eu vinha de Aramina para cá com alguns amigos, contando algumas histórias. E vim lembrando. Meu pai morreu, eu tinha 6 anos de idade, eu acho que já contei isso aqui. Alguns tios aconselharam minha mãe, dá para os outros meninos.
vai dar conta de criar. Não. Eu tinha 6 anos, meu irmão mais velho 8, meu irmão mais novo tinha 2. Nós crescemos. Sinceramente, eu ia no culto toda semana, mas eu não era crente. Eu aprendi a roubar, me envolvi com bandidagem. Todo mundo olhava e falava: tá vendo aí? Se desse pro fulano criar, se deixasse na casa a patroa cuidando, ia pagar escola particular para eles, ia separar eles dessas amizades. Olha aí, todo respeito, mas era assim que falava. Já não basta ser preto, sem pai, agora bandido. Mas eu sempre me lembro de um dia. Eu fui numa festa, meu irmão mais velho me ensinou a beber. Eu bebi uísque pela primeira vez, me achei o rei do crime. Cheguei em casa 4 e pouco da manhã. Eu só cheguei porque fui expulso da festa. Era uma festa de casamento, eu queria dançar com a noiva. Eu agarrei na cintura da noiva e o marido só não me matou porque meu irmão me ligou. Cheguei em casa. Minha mãe não pode me ver assim. Entrei pelos fundos com o meu irmão mais velho. Nós nos deitamos, eu quieto assim, não conseguia dormir. Porque por causa daquela adrenalina, aquela sensação de embriaguez, foi a única que eu senti. Nem sei se é aquilo é embriaguez, mas é aquela trem ruim que se sente. Por causa daquela adrenalina que eu achei que eu ia morrer, eu não fiquei aéreo, eu não fiquei assim, sem lembrar das coisas. Eu fiquei muito acordado. E eu ouvia o soluço. Seis da manhã eu levantei. Minha mãe de joelhos no contrapiso. Lá em casa não era piso. Cimento bruto. Lá do sofá que ela estava encharcado, que era sofá de pano. E eu me lembro da última frase que eu ouvi. Senhor, quando eu dei eles para o Senhor, não foi isso que eu esperava. Eu sei que não é essa a vida que eles vão viver. Hoje, eu sou pastor, meu irmão mais velho é presbítero, meu irmão mais novo é empresário. Eu estou dizendo, é que tem coisas que nós olhamos no momento, eu olhava para mim, de vez em quando, pastor. Os profetas que sabe? Bom, eu nunca falo mal de vocês, embora eu tento imitar. Porque muitas e muitas vezes eu estava no culto e a minha maquinação oculta aqui, eu vou sair daqui e vou ficar com as meninas. Mas levantava um profeta no meio da igreja, vinha marchando até mim e falou assim: eu te separei desde o ventre. Sua voz será ouvida, seu nome será falado, e você vai chegar em lugares que você não imagina. Mas no meu coração eu ouvia isso, eu entrava aqui, saía de lá, e eu pensava: errou o endereço. Olha para mim. Para mim, se não morrer no tráfico, já está bom. Que é isso que me resta? Eu não conheço um órfão, preto e pobre. Pobre, mama, pobre. Quando eu casei, eu falei para minha esposa assim: eu gosto de comer ovo. Eu gosto. Ovo e linguiça. A minha esposa falou assim: meu filho, coitado de você. E por quê? Porque para mim ovo não é mistura, não. Eu falei: não, tá maluca? A minha vida inteira eu cresci aprendendo que ovo era mistura do domingo. Meio de semana é miojo. Eu falei assim: não, Matheus, pelo amor de Deus, ovo não é mistura, não. Pobre. Mano, é tão pobre. Deixa eu abrir o jogo aqui pra você. É tão pobre que a geladeira não era aquela de duas portas. De duas portas pra mim já era coisa de cinema. Era uma geladeira de uma porta só. E a portinha do congelador quebrada. Quem já teve? Aí tem mais uns 2, 3 pobres comigo aqui.
portinha do congelador quebrada, o gelo da portinha vai congelando tudo que está na porta, na geladeira. Onde que guardava o ovo? No mesmo rumo no congelador. Ficava a semana inteira, pastor, esperando o ovo. Chegava no domingo, o ovo estava congelado. É pobreza demais, gente. Mas eu ouvia os profetas falar quando não faz sentido. Mas hoje, lendo isso, pensando isso com vocês, eu entendo. Porque eu não tinha todas as informações, eu não sabia o que Deus ia fazer. Eu sei que a sua situação, o seu momento, o seu contexto, tira o seu sono, te desespera. Mas você serve um Deus que age de formas misteriosas. O Deus que por detrás das cortinas já preparou tudo. O cenário está montado. Fica em paz. Se Ele te disse que o que Josué profetizou valia para sua casa, fique em paz. Seu marido pode ser um cachaceiro hoje, mas você vai ter o prazer de vê-lo dizendo: eu e minha casa servimos ao Senhor. Se Deus falou que a tua filha, o teu filho é chamado para um propósito espiritual na terra, fica em paz. O crime pode até alugar ele, mas nunca vão levá-lo, porque ele é de Deus. Quem poderá frustrar os planos do Senhor? Estendendo a mão, quem poderá fazê-la voltar atrás? Você serve um Deus de mistérios. Eu quero orar com você, enquanto o louvor vai embalar esse momento. Você que está vivendo um momento conturbado, você que tem os seus questionamentos que esmorecem a sua fé, você que chegou aqui hoje com algumas questões mal resolvidas que só gravaram crises, traumas, talvez até pensamento suicida. Vem até aqui o altar, quero orar com você. Sai no seu lugar. Eu não estou aqui prometendo que amanhã tudo vai dar certo, porque Deus é um Deus de mistério. Pode até ficar pior do que já está, mas fique tranquilo. Asaf estava em crise. E aí ele foi para o templo. Salmo 73 ele vai dizer: até que fui ao santuário do Senhor, o Senhor me mostrou o fim. Pode estar tudo dando errado e desmoronando hoje, mas não vai terminar assim. Pastor, eu esperava que fosse diferente meu casamento, minha vida financeira. Não tem promessa de Deus. Eu apresentei propósitos no altar do Senhor. Você serve um Deus que é poderoso para fazer, oh glória, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus pode virar esse jogo aí. Pastor, vai dar 10-0. Deus pode fazer virar goleada. Pastor, mas estou apanhando muito. Deus pode cicatrizar essas feridas e usar essa sua situação como um testemunho de ensino para alguém. Deixa eu ver a sua cabeça. Canta, vai. Se tem mais alguém para receber essa oração, a hora é agora. Vem, corre. Corre para cá, vem pro altar. Tem muita coisa para acontecer, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Tem muita história para viver. Não vai terminar assim. Quem viajou moribundo achou que era o fim da linha. A esposa desistiu, corre. Mas o final da história de Jó foi melhor do que o começo. O final dessa história será melhor do que você nunca imaginou. O fim dos seus dias não será de tristeza. O fim dos seus dias não será de prova. Levante as suas duas mãos. Levante as suas mãos mais alto que você puder. E na medida que você crê, eu te convido a abrir